Boa noite, queridos irmãos, a mais um culto de oração. Eu agradeço sempre você que decide entrar em nosso canal quinta-noite para orarmos ao Senhor, buscarmos a sua presença, ouvirmos sua palavra. É um tempo que nós precisamos de fato nos unir em oração. Quero começar lendo o Salmo 46. Você pode acompanhar na sua Bíblia aí ou na tela enquanto eu faço a leitura do texto. Diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam, ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que devastações fez na terra. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os carros com fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Vamos orar. Deus de amor, obrigado porque a tua igreja tem a oportunidade de mais uma vez estar reunida para orar ao Senhor, para ouvir a tua palavra, para buscar a tua face. E hoje, ao começarmos esse culto, nós queremos reafirmar essa verdade, que o Senhor é o nosso refúgio em todo e qualquer momento. E queremos pedir também para que nós aprendamos a viver essa verdade do Salmo 46, que diz: aquietai-vos e sabei que sou Deus. Que nós possamos descansar, reconhecendo que tu és o nosso Deus, e podemos descansar no teu cuidado. Aceita a nossa adoração, o nosso louvor, e ouve as nossas orações hoje à noite, a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Eu convido você a cantar alegremente, junto com a nossa equipe de música, hoje à noite. Existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão
Jesus, meu bom pastor. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Nós vamos ter o nosso tempo de oração e eu queria compartilhar com você. Os motivos aparecem aí na sua tela para você, junto com a sua família, ou se você mesmo está sozinho, estar orando agora durante esses 5 minutos. Nós vamos orar pelos nossos missionários, nós vamos orar pelas famílias da igreja, pelos casais da igreja, pela terceira idade, pelos profissionais de saúde, pela equipe de música, pela equipe de mídia, pelos professores da EBD e pelos coordenadores de ministérios. Vamos orar por esses irmãos, essas irmãs que estão aí trabalhando em tantas áreas. De maneira especial, mais uma vez hoje à noite, ore pelos nossos profissionais de saúde, mas ore pelos outros motivos, desde os missionários até os coordenadores de ministérios. Você tem aí o countdown, 5 minutos, para você orar, ou sozinho, se você está sozinho, com a sua família, nesse momento. Vamos orar então.
Eu convidei para trazer o estudo de hoje à noite, mais uma vez, o pastor Sérgio Firmino. Ele é pastor da Igreja Batista Monte Cristo, lá na região do Parque Osiel. Você tem ouvido falar bastante dele, do trabalho que ele realiza. Nós somos parceiros dele no trabalho. Ele é o nosso missionário aqui, né, em Campinas, na região ali do Parque Osiel. E ele vai trazer a palavra que Deus colocou no coração dele. Você tem ouvido falar um pouquinho do ministério dele com o jiu-jitsu, também agora as campanhas de cestas básicas ali para a região, a última campanha, mais de 5 toneladas de alimentos. Vamos continuar orando pelo ministério dele, da Gislene, da Isabela, sua filha pequenininha, que Deus possa abençoar essa família e que ele continue sendo usado por Deus. Pastor Sérgio, obrigado por aceitar o convite e temos certeza que mais uma vez Deus vai trazer uma palavra do seu coração para o nosso coração. Irmãos da Igreja Batista do Cambuí e todos que estiverem participando deste culto abençoado de oração, os meus mais profundos e sinceros cumprimentos, que todos possam ser encontrados na mais perfeita paz, cuidados pelas mãos poderosas do nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje eu tenho a oportunidade, mais uma vez, de compartilhar com os irmãos um pequeno trecho da Palavra de Deus. Para isso, eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios. E nós vamos ler um trecho do capítulo 6 de 1 Coríntios. Peço então para que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6. E no capítulo 6, nós vamos ler apenas, inicialmente, o versículo 20. Então é 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Diz assim as Sagradas Escrituras: Pois fostes comprados por preço, por isso glorificai a Deus no vosso corpo. Amados, vamos orar? Paizinho querido, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te exaltamos nesta noite. Nós declaramos que somos completamente dependentes do Senhor. Nós pedimos perdão, Pai, pelas nossas falhas. E clamamos, Senhor Deus, que o Senhor possa tirar qualquer pretensão de tudo que formos conversar aqui esta noite, partir de sabedoria humana. Pedimos que seja tão única e exclusivamente a Tua palavra, Pai, que fale conosco, que toque os nossos corações, que nos traga a Sua exortação, o Seu consolo, para que nós possamos guiar as nossas vidas de acordo com a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Muito obrigado, Pai. Louvado seja o Teu nome. Sê conosco, Senhor. E assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, como lemos aqui agora, fica evidente que nós somos e pertencemos a um Deus maravilhoso e amoroso que fez questão de nos comprar por um preço que jamais nós conseguiremos retribuir. Foi amor puro, foi graça maravilhosa de um Deus amoroso, bondoso, santo, justo, perfeito, a qual nós jamais mereceríamos esta graça. Não temos como corresponder esse amor que Deus teve por nós e fazer com que nós fôssemos merecedores desse amor. Ele comprou, foi um desejo dele. Ele nos desejou, Ele quis que nós fôssemos seus e por isso nos comprou. E que preço é esse? Um preço impagável para cada um de nós, pois para nós pertencermos a Ele, estarmos com Ele, aonde Ele está, para nós sermos inseridos em sua eternidade e vivermos com Ele eternamente, precisaríamos ser como Ele é, perfeito, porque onde Ele está não entra pecado, não tem a menor possibilidade de lá haver erros. Então havia necessidade de um preço ser pago para que esse pecado fosse zerado, fosse eliminado. E diz a palavra de Deus que Jesus riscou a cédula
que era contra nós. O pecado que nos afastava de Deus foi completamente pago em Jesus Cristo, através da própria graça de Deus, que nos aceitou por intermédio do sangue do seu Filho Jesus. Jesus é o pagamento pelos nossos pecados. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que foi levado como sacrifício para que nós pudéssemos pertencer a Deus. Efésios diz que nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus para o dia da promessa. Nós somos propriedade de Deus. Aqueles que foram aceitos por Deus através do sangue de Cristo Jesus se tornaram agora propriedade exclusiva de Deus. Então nós temos uma responsabilidade diante de nós. Nós temos a responsabilidade de buscarmos algo que fará com que tenha propriedade as nossas palavras ao afirmarmos que somos filhos de Deus. E o que é que temos que buscar? E esse texto que nós lemos está inserido dentro do contexto daquilo que nós temos que buscar. Quando nós olhamos para o capítulo 6 de 1 Coríntios, a partir aqui do versículo 9, nós vamos entender que o lugar para onde o Senhor garantiu que nós estaremos com Ele eternamente é um local onde que não entra pecado. É impossível que pecado entre nesse lugar. Olha, vamos acompanhar um pouco a leitura no capítulo 6. Versículo 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se submetem a práticas homossexuais, nem os que as procuram, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. Algum de vós ereis assim, mas fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Então aqui diz que o que define um filho de Deus agora é o fato dele ter sido limpo através da fé depositada em Cristo Jesus. Quando nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, independente de como eram os nossos pecados e muitas vezes como são os nossos pecados, Deus passa a nos enxergar através do sangue do seu Filho. Então não são pelas obras que nós fazemos ou pelas coisas que deixamos de fazer que nós somos santificados e purificados. Fomos santificados, somos purificados, temos acesso a Deus agora, o nosso bom Pai do céu, porque o Senhor Jesus entregou a sua vida por nós, e quando nós cremos que nós precisávamos do sangue de Cristo, porque nós nos entendemos como pecadores, é nessa hora que somos justificados. É um ato de Deus. É um ato atrelado a um termo legal. Deus nos torna justo. Os nossos pecados já não fazem mais separação entre nós e Deus. Isso é ponto. Somos agora agraciados, fomos alcançados pelo amor de Deus e considerados justos. No entanto, há um procedimento a ser adotado em nossas vidas a partir do momento que somos aceitos na família de Deus, fomos considerados justos. A partir daqui nós temos um procedimento a ser adotado. E esse procedimento chama-se santificação. A santificação é que trará propriedade às nossas palavras quando nós afirmarmos que somos filhos de Deus. Quando nós nos juntarmos para congregarmos, quando nós estivermos mesmo online juntos, buscando a presença de Deus, é a santificação que vai trazer propriedade à nossa vida. Por quê? Independente qual for o pecado em que nós nos achávamos presos a ele, e Jesus, pela sua graça, nos considerou justos, não levando mais em consideração os nossos pecados, independente qual eram esses pecados, e muitas pessoas estão lutando ainda contra os seus pecados, agora nós temos que crer que o Espírito Santo, que foi colocado em nós
como penhor de Deus, como o selo que nos garante que somos de Deus, esse Espírito Santo ele fará um trabalho em nós, um trabalho de purificação. Nós vamos permitir a cada dia mais, através da nossa busca pela presença de Deus, que esse Espírito Santo vá tirando de nós esse desejo pecaminoso de nos mantermos continuamente cometendo esses erros que nós cometíamos outrora. Por quê? A nossa idolatria, o desejo, até podemos chamar de ego-idolatria, né? O desejo de satisfazer a nossa própria vontade, de ver realizado aquilo que nós desejamos, sem nos preocuparmos se isso está ferindo o coração de Deus ou não. Isso agora vai ser tirado de nós aos poucos. É um conflito, nós vamos conviver com isso, mas nós cedendo ao agir de Deus, o Senhor vai nos dando a graça de podermos caminhar de fé em fé, até que consigamos nos esvaziar de nós mesmos e desse desejo de nos satisfazer para poder satisfazer a Deus. Isso é santificação. É o desejo de cada vez mais querer nos agradar menos para agradar a Deus. Isso é espetacular. Isso pode soar para os ouvidos menos preparados como uma espécie de escravidão, uma espécie de religiosidade morta, uma espécie de conduta mecânica, mas não é nada disso. Porque a nossa vontade humana está fundamentada naquilo que os teólogos chamam de depravação total. É uma vontade contaminada pelo pecado. E o que nós precisamos agora, já que encontramos em Jesus essa graça maravilhosa, esse preço que foi pago por cada um de nós, é o caminho que Ele tem para nos mostrar de como andarmos agora. E a santificação é aprender com a própria vida do Senhor Jesus como nós devemos nos comportar, já que Ele pagou um alto preço, o preço de sua própria vida, uma vida que era impecável, uma vida sem rusga, uma vida sem nenhum defeito, e se permitiu ser levado à cruz para nos perdoar. Então olha o amor com que Ele tem por nós e nos provou. E agora, como eu devo me portar? Me porto seguindo os passos do meu Senhor. Me importo olhando para a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, permitindo que ela me revele a maneira que eu irei agradar a Deus. Todas as coisas que vierem às nossas mãos, nós temos que fazer da melhor forma possível, porque nós temos que estar fazendo essas coisas, porque essas coisas nós estamos realizando para Deus agora. A partir desse momento que nós somos resgatados e esse preço foi pago por cada um de nós, o que aconteceu conosco? Nós nos tornamos filhos de Deus, representantes de Deus nessa terra. Nós não podemos mais ser movidos pelos interesses pessoais, pelos interesses egoístas, a ponto de nós desfazermos a possibilidade de criarmos relacionamentos sadios para que nós possamos vencer dentro daquilo que nós mais desejamos. Às vezes o que nós mais desejamos está fundamentado em inveja, está fundamentado no pecado, e o que nós queremos é vencer o outro a qualquer custo, a ter mais que o outro a qualquer custo, a provar a nossa opinião a qualquer custo, é ter a razão a qualquer custo. Vivemos num constante conflito um com o outro, quando o Senhor nos chama para nos amarmos. E nos amarmos da maneira que Ele nos amou, dando a vida por nós. Nós devemos também agora nos preocupar em gerar vida no outro. Antigamente estávamos presos dentro de um quartinho limitadíssimo em espaço, que era o nosso próprio pecado. Mas agora, nós, através da condução de Deus pelo Espírito Santo, fomos libertos desse quadradinho limitado e temos uma amplitude de lugares que podemos visitar com a direção do nosso Deus. É vivermos para mostrarmos ao mundo quanto é precioso, maravilhoso pertencermos a Deus. Essa é a santificação. É deixarmos evidente
o que Deus tem para nós, através da nossa obediência à sua palavra. Eu quero caminhar para o fim, deixando alguns exemplos bem práticos dos ensinamentos da palavra de Deus em relação à santificação. Se você tem dificuldades com substâncias tóxicas, com dependência química, seja álcool, seja remédio, seja algum tipo de droga, o Senhor convida a confiar nele para te libertar. E isso vai gerar mais saúde em você. Mesmo que os meios sejam a busca de um profissional, de um psiquiatra, de um psicólogo, porque Deus dotou pessoas de talentos para que ele cumprisse o seu propósito aqui na Terra. Então olha só, você acha que é livre, pode ingerir qualquer tipo de substância dentro da sua liberdade, mas é o seu quartinho fechado e limitado que não tem permitido você enxergar além da possibilidade que o vício traz. Se você trai a sua esposa, olha, você está escravizado por um desejo fundamentado na luxúria, no seu prazer pecaminoso, e não permite com que o seu casamento se desenvolva de maneira alegre. Você tendo uma companheira fiel que te ajuda, você vive em interno conflito, porque o pecado está colocando você ali naquele quadradinho. Se você é injusto nos seus negócios, se você leva vantagem, a sua avareza, a sua ambição desenfreada, fundamentada na maldade e no pecado, não permite que você enxergue a bênção de desenvolver os seus negócios de maneira sadia, de maneira segura, sem se preocupar com a justiça, sem se preocupar com o imposto de renda. Deus, ele amplia as possibilidades para nós quando nós caminhamos em santidade. Quando você trata o seu filho com amor, quando você prioriza a sua família, isso é santidade. Às vezes nós confundimos um pouco o que é santidade. Gente, santidade é colocar em prática os ensinamentos que Deus tem para nós. A nossa vida piedosa de busca pela presença de Deus através da oração e da leitura da palavra, da comunhão com os santos nos cultos, isso faz parte da santificação. Porque quando nós nos juntamos, como diz Hebreus, quando Hebreus recomenda que nós não devemos deixar de congregar, nós lemos ali que a recomendação é para que nós aprendamos uns com os outros uma maneira santa de viver, uma maneira de buscarmos apoio para enfrentarmos a guerra que o Espírito e a carne têm. A vontade de Deus, ela encontra um adversário dentro de nós. Aquilo que nos prendia, que nos escravizava, e da onde Jesus nos libertou, aquilo constantemente quer vir à tona, a nossa vontade pecaminosa. Mas esse preço pago por Cristo Jesus na cruz é para que nós sejamos libertos do pecado. A purificação do Espírito Santo é fazer com que essa escravidão nos abandone. Pode ser que nós incorramos em algum momento, tenhamos algum deslize, mas Jesus, ele é o nosso advogado diante de Deus, que constantemente está lá clamando a nosso favor. Ele nos perdoou, ele nos perdoa e nos perdoará. Ele é o advogado que está diante de Deus, nos justificando constantemente. Filhinho, uma coisa eu vos escrevo, para que não pequeis. Então, uma ordem de Cristo, dada através do seu discípulo João, nas cartas de João. Não pequeis. Mas se, porém, algum de vós pecardes, saibais que tendes um advogado, Jesus Cristo justo. Ele nos perdoa, então nós temos esperança que essa luta que travamos contra o pecado, independente qual seja o nosso pecado, às vezes a pessoa se converte, mas ela tinha desejos homossexuais e Deus a ama, independente da sua opção sexual. Ele só quer que ela, pela graça de Deus, abandone a sua prática que para Deus é considerado pecaminosa.
Gente, a maneira que nós nos tratamos, essa competição desenfreada, Deus quer que nós nos ajudemos uns aos outros. Olha quanta coisa está implícita na santidade. E é a santidade que dá propriedade para nós dizermos que somos filhos de Deus. E a santidade traz alegria, porque Jesus falou aos seus discípulos que ele recomendava e dava ordem aos seus discípulos, capítulo 15 de João, para que os seus discípulos fossem verdadeiramente felizes. A felicidade que a escravidão do pecado traz é enganosa, é mentirosa. Jesus, através da santidade, nos diz que nós teríamos dias difíceis aqui na terra, mas era para que nós nos animássemos, tivéssemos bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Então a santidade faz com que nós vivamos a nossa vida agora, sendo propriedade exclusiva de Deus, buscando amar o nosso próximo, nos afastar do pecado, nos dando propriedade para que nós mesmos nos sintamos filhos de Deus, através da busca de nos afastarmos de tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. A ganância, o orgulho, a imoralidade, a falta de amor, o egoísmo, tudo isso faz parte do pecado e Deus desaprova. Para encerrar, nós temos a comparação entre Adão e Jesus. E nós comparamos Adão e Jesus da seguinte forma: Adão foi levado pelo sentimento de querer ser livre da vontade de Deus, por isso caiu. O seu orgulho, a sua necessidade de fazer o que bem entendia, de ser igual a Deus, concupiscências dos olhos, concupiscência da carne, né? Colocar o desejo humano acima da vontade de Deus, fez com que Adão caísse. Então Adão se encheu de si mesmo, ele se encheu do orgulho, ele teve a mesma postura que Satanás teve, chamando para si a glória, não dando a glória devida a Deus, não querendo ser obediente, não querendo evidenciar quanto Deus é bom através da própria vida. E o que fez Jesus? Jesus, sendo Deus, ele se esvaziou de toda a sua glória para habitar entre nós de maneira santa e perfeita, para nos mostrar o tipo de relacionamento que ele exige que tenhamos, nós que agora o seguimos. Nós que agora fomos comprados pelo seu sangue. Vamos seguir os passos de Cristo. Vamos buscar levar o amor, levar vida, gerar vida, não conflitos. Nós vamos sim combater o pecado, mas de qual maneira? Nos santificando, não acusando o pecado dos outros. Nós nos separando do pecado, sendo um viés para que as pessoas possam olhar, ver a transformação que Deus está fazendo em nós e também sentirem oportunidade de serem alcançadas por Deus. A santificação é algo precioso que Deus nos deu como uma ordem, porque sem santificação ninguém verá Deus. Então aqui eu encerro. Que nós possamos a cada dia matar o nosso velho homem, esse Adão que quer viver independente de Deus, para seguir os passos do nosso Senhor Jesus, que foi obediente até morte e morte de cruz, morte que nos comprou, que pagou o preço pelas nossas vidas, nos trazendo humildade, desejo de amar o próximo, desejo de nos afastar do pecado. Aqui fica o meu recado, espero que tenha alcançado os seus corações, assim como o versículo 20 de 1 Coríntios capítulo 6 alcançou o meu. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe poderosamente. Nós vamos ter mais um tempo de oração e agora eu queria fazer uma oração pela igreja, mas deixa eu compartilhar com você alguns motivos para que você se alegre conosco e também ore conosco. Nós estamos orando sempre por pessoas que têm sido, nossa igreja também, aí vítimas do Covid-19. Muitos já passaram, foram curados. A Lia Montali está se recuperando muito bem.
vamos orar por ela, vamos continuar orando. A última informação que eu tenho, quarta-feira, do sogro dela, o seu Pascoal, que está internado, o pai do Marcelo, para que Deus continue cuidando. E vamos orar pela igreja, pelos profissionais da igreja, pelos empresários da igreja, pela economia. Orar também, temos orado aqui, queridos, para que pessoas se convertam, mesmo nesse tempo. Eu quero dar uma boa notícia. Domingo passado, nós tivemos nosso culto evangelístico, e teremos tantos outros dessa forma. E graças a Deus, 8 pessoas receberam a Jesus como Salvador por meio aí da palavra do Senhor no culto online. Várias pessoas de Campinas, mas pessoas de Valinhos, de Tatuí, pessoas de Minas Gerais. Então, louve a Deus. Nós estamos mandando ainda essa semana os livros, que é um presente para esses novos convertidos, mas agradeça a Deus por 8 vidas que domingo passado à noite entregaram suas vidas a Jesus. Ore também, querido, nós estamos aí com a nossa classe de batismo funcionando. Eu tenho 6 alunos na classe de batismo, porque, como tenho dito, a missão da igreja continua. Então vamos orar. Eu queria que você lembrasse de orar por esses 8 novos convertidos, orasse pela classe de batismo e orasse para que mais conversões possam acontecer para a glória de Deus. Eu vou orar agora, eu queria que você acompanhasse comigo. Deus de amor, eu quero te louvar porque a tua igreja está em missão. E eu quero te louvar, Pai, hoje de maneira especial, pela vida da Lia, pela recuperação dela, que o Senhor possa estar cuidando plenamente. Pedimos pelo seu Pascoal, que está hospitalizado, que o Senhor cuide dele, e outros mais, Pai, que têm enfrentado enfermidade. Lembro da irmã Jerusa, que sofreu uma queda, mas está bem. Lembramos também da Marlene, do Silvio, e outros irmãos e irmãs da nossa igreja, que o Senhor possa estar cuidando da saúde de cada um. Quero te louvar pela conversão, a aceitação do Senhor como Salvador, no último domingo, de 8 pessoas. Obrigado, porque a tua palavra não volta vazia. E eu quero clamar que o Senhor fortaleça a fé de cada um desses novos convertidos. E clamamos para que mais pessoas se convertam, se voltem para o Senhor nesse tempo. Obrigado pela bênção de ter o culto online, que tem permitido que a tua palavra chegue nas casas das pessoas, que mais e mais pessoas ouçam a mensagem do Evangelho. Quero pedir pela classe de batismo, por aqueles que já te aceitaram como Salvador. Cuida deles, Pai querido, para que eles possam ter a fé fortalecida também por meio do estudo dominical da tua palavra. Clamamos pelos professores da EBD, pelas outras classes da EBD, pelos ministérios da igreja. Nos abençoa. Obrigado pelo teu cuidado em cada área. Quero te louvar, Pai, pelo cuidado dos missionários da nossa igreja. O Senhor tem permitido que sejamos fiéis no sustento, e eu te louvo por isso. Muito obrigado, porque pessoas se convertem, pessoas são discipuladas, pessoas são batizadas, pessoas crescem na fé, e teu evangelho continua a ser anunciado. É a minha oração, Pai, agradecido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado por estar conosco. Já já vamos cantar a última música, mas quero fazer um convite especial. Domingo de manhã, às 9 horas e às 19 horas estaremos juntos. Tenho um pedido aqui, se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva, porque dessa forma você vai receber as notificações das nossas programações semanais e dominicais. Domingo de manhã, e nós continuamos a série Renove Sua Esperança, baseada na primeira carta do apóstolo Pedro. E depois das 19 horas, nós também teremos aqui o nosso culto. Eu convido você para estar conosco. Nós vamos cantar ao Senhor agora, com alegria, terminando esse culto, e desejo a você uma sexta-feira abençoada, um sábado e domingo, se Deus permitir, estaremos todos juntos aqui de volta. Uma boa noite e que Deus o abençoe.